Bem-vindo ao ano do descanso e da aceleração. Creio que este será um ano muito especial para você. As coisas que você tem pedido para Deus, que são bíblicas, que são baseadas na graça, e parece que você não tem visto se manifestar e não tem colhido estas bênçãos. Elas se manifestarão e se manifestarão rápido. Se manifestarão de forma acelerada este ano. Estou animado com isso e o melhor de tudo é que Deus não está dizendo que nós vamos fazer mais, trabalhar mais e sim descansar nele. Na verdade, temos visto o quanto o trabalho e o envolvimento carnal humano traz a morte. Então, nós descansamos no Senhor e ainda, não existe ninguém mais ativo que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar em todos os evangelhos e ler com o coração aberto, você verá que Jesus em todos os evangelhos se demonstra alguém descansado. E ainda assim ele realizou todas as coisas em apenas 3 anos e meio, até o momento que na cruz ele grita: está consumado, todo o pecado foi perdoado. A lei foi magnificada e o diabo envergonhado. Jesus vitorioso. Amém? E nessa vitória, eu e você, temos a mesma vitória, porque estamos amalgamados com Cristo e aquilo que ele fez na cruz não foi por si mesmo, foi por nós. Então descansamos no que ele fez. E enquanto descansamos, não significa, a mentalidade do mundo, e é por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo, ou seja, não pense como o mundo, como o sistema do mundo. O pensamento do mundo é que se você não correr e acelerar para ser o número 1, outros vão correr e vão chegar lá. Você tem que agir rápido, tem que ganhar dinheiro rápido, senão a oportunidade vai passar e você vai perder. E coisas assim compõem a filosofia e o pensamento do mundo. Esse é o espírito do mundo, mas a Bíblia diz que nós recebemos não o espírito do mundo, mas o espírito que vem do Senhor, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aquilo que as pessoas estão buscando com muito trabalho, com muito estresse, com ansiedade e com um trabalho árduo, nós recebemos de graça de Deus. Aleluia! O Senhor nunca vai enganá-lo. Deus diz na Bíblia: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a prosperar e te conduz no caminho que deve seguir. Amém? E você ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, vá por aqui. E todos os caminhos do Senhor são caminhos de paz, são caminhos prazerosos. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Amém? Amém? Eu creio que neste ano, enquanto você descansa mais e mais nele e na sua obra, você verá a realização, a colheita desta obra consumada se manifestando na sua vida de forma acelerada neste ano. Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. E este tema do ano, quando o Senhor entregou para mim, ele está relacionado com Amós, capítulo 9, na reconstrução do tabernáculo de Davi. E eu achei interessante. As pessoas costumam dizer que os capítulos não são inspirados por Deus, mas Deus é soberano, ele organiza os capítulos da forma que ele quer. E aparecem 22 vezes o capítulo 22 na Bíblia. E é interessante que estes 22 capítulos têm a ver com Jesus. Por exemplo, Gênesis 22, Abraão trouxe o seu filho para o Monte Moriá, e ali o Senhor disse: naquele monte do Senhor, o Senhor se intitula de Jeová Jirê, e ali Abraão disse que no monte do Senhor ele será visto. E Jesus disse: Abraão se deleitou ao ver o meu dia. Então toda essa questão de Deus pedir para Abraão oferecer o seu filho, ali no Moriá, que está em Gênesis 22, e estamos no ano 2022. Amém? Quando olhamos para o capítulo 22, vemos que é sobre Jesus. Deus estava apontando para o Filho perfeito, o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, o Filho que ele amava, o Filho que ele entregaria naquele próprio monte. No mesmo Monte Moriá, apenas ali perto, na maior cordilheira do Moriá, fica o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Agora, ao olharmos os Salmos 22, que fica logo antes do Salmo 23, o famoso Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como o Salmo 22 começa? Ele começa assim: meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus clamou estas palavras na cruz. Ele declarou ali que ele havia sido abandonado, porque naquele momento ele carregava o nosso pecado, a nossa oferta pelo pecado,
e carregou todos os pecados, os meus e os seus pecados. Ele carregou em si mesmo aquele que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado e que nele não havia nenhum pecado. Mas ele recebeu o nosso pecado e se tornou a nossa oferta na cruz. E a razão pela qual Deus o abandonou é encontrada no verso seguinte. Logo após ele dizer, por que me abandonastes, ele justifica a Deus. Na verdade, ele adora a Deus. Oh, eu amo o Espírito de Jesus. Sabe, ele sempre glorificava o Pai. Ele diz, tu, porém, és o Santo, aquele que habita nos louvores de Israel. Deus não podia olhar para o pecado, então ele virou as costas. Como Deus, ele virou as costas, mas como Pai, ele não podia estar mais feliz do que ele estava com Jesus naquele momento. Porque Jesus disse, é por isso que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Jesus era totalmente agradável ao Pai. Se você olhar todas as ofertas no livro de Levítico, verá 5 ofertas ali, retratando a pessoa e a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Verá que muitas das ofertas que subiam, quando queimadas, subiam como aroma agradável ao Senhor, chamado sabor de descanso em hebraico, nuach. Um sabor de descanso. Em quem Deus descansa? Deus tem uma complacência e um prazer divino na obra de Jesus Cristo. Ele nunca ficou tão feliz do que quando Jesus glorificou todos os seus atributos, quando derramou o seu sangue na cruz, atendendo plenamente todas as reivindicações do Deus que é santo sobre a minha e a sua vida. Todas as exigências de santidade já foram completamente atendidas pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a crucificação de Jesus foi o momento que o Pai ficou mais orgulhoso. Quando ele estava na cruz, como Pai, eu creio que ele chorou. Mas como Deus, ele virou as costas. Esse é o Salmo 22. E este é o ano 2022. E o número 22 na Bíblia é o número da luz. Sabe, existem significados para os números da Bíblia. Por exemplo, o número 1 é unidade. O 2 é concordância. O 3 pode ser ressurreição ou plenitude. 4 é o número que representa a terra, os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra. E o número 5 é o número da graça, o número da graça. O 6 é o número do homem. O número 7 é a perfeição. E o número 8 é um novo começo. O 9 pode ser o Espírito Santo ou pode ser o julgamento. Depende do contexto. Podemos continuar e o 10 é o número da ordenança perfeita. A perfeição de uma ordenança, de uma lei. E nós podemos continuar, mas o número 22 é o número da luz. Luz. Se olhar a menorá, existem 22 componentes que juntos trazem a luz. Eu vou compartilhar numa outra mensagem, mas voltando para Amós 9, em Amós 9, versículo 11. 9:11. Eu creio que está se dirigindo a esta geração. Eu creio que se refere à geração que passou pelo 11 de setembro e a geração que veio depois o 11 de setembro. Amós 9:11. E isso nos diz algo. Durante esse tempo, o Senhor também tem chamado a nossa atenção para Salmos 9:11, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o número da polícia na América é 911. É um número que fala de resgate e de libertação. 911. Deus está falando, habite neste lugar, no esconderijo do Altíssimo. Mas também durante este tempo, em Amós 9:11, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, e restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Entenda que existem outros tabernáculos. Antes do tabernáculo de Davi, havia o tabernáculo de Moisés. E foi o Senhor que deu os planos para aquele tabernáculo. E eles o construíram onde? No Monte Sinai. Amém? Construíram no pé do Monte Sinai. E este tabernáculo de Moisés, ele é tão importante. Amém? Porque quando você estuda cada parte do tabernáculo, toda a sua mobília, todas as suas ofertas, todas elas retratam Jesus Cristo. Então, na verdade, naqueles 40 dias e 40 noites, Deus não ficou com Moisés falando apenas sobre leis. Leis e mais leis. Na verdade, Deus falou sobre o seu filho. Ele estava se deleitando no seu filho, com seu coração cheio de alegria, como um pai contente, que está animado em compartilhar sobre seu filho, o pai que traz um álbum sobre seu filho. Esta é uma viagem do meu filho, e ele mostra algumas fotos do filho ao longo dos anos.
E o que acontece se você não se interessa? Quando você fica olhando para o celular, fica olhando pela janela, o homem, na verdade, ele vai fechar aquele álbum. Amém? Então, a Bíblia fala sobre o Filho. E foi assim que o próprio Jesus explanou as Escrituras. Quando ressuscitou dos mortos no mesmo dia, ele ressuscitou dos mortos pela manhã e no mesmo dia ele caminhou com 2 discípulos. Sabe, isso parece algo tão ordinário, algo tão comum. Caminhar com 2 discípulos, não havia nada mais importante que o Senhor pudesse fazer no mesmo dia que ele ressuscitou? Ele estava demonstrando algo. Veja, eles estavam caídos, estavam desanimados. Então ele se aproximou deles, porque eles estavam falando sobre Jesus. Quando você fala sobre Jesus, ele se aproxima. Amém? Porém, eles estavam olhando pelo lado negativo. Ele foi crucificado. Nós achávamos que era ele que redimiria Israel. Veja que eles falavam de Jesus como um meio para um fim. O ponto central do seu coração não era Jesus. O ponto principal em seus corações era Israel. Nós achávamos. Ambos disseram isso para Jesus quando ele veio. E, aliás, Jesus impediu que os seus olhos o reconhecessem ali, em pessoa. Então, eles se referiam a ele como um estranho. E ele se aproximou e eles disseram assim: nós achávamos que era ele que redimiria Israel, se referindo a Jesus. Então Israel era o centro no seu coração, não Jesus. Jesus era apenas um meio. Talvez você esteja embarcando numa carreira e você deseje focar na sua carreira e coisas assim, e tudo bem, isso faz parte das responsabilidades divinas que o Senhor nos entregou. Do lado de cá dos céus, Deus diz: trabalhe como se fosse para o Senhor e sirva o seu chefe, o seu empregador, como se servisse ao Senhor, sabendo que do Senhor virá a recompensa da sua herança. Não para agradar os homens enquanto eles observam, mas sim para o Senhor, com os olhos do Senhor. E se o seu chefe não está te tratando bem, Deus é poderoso para mudar o coração dele. Deus pode mudar o chefe e Deus pode também te mudar de lugar. Amém? Então trabalhe para o Senhor, sabendo que é do Senhor que você receberá a recompensa da herança. E é claro que existem outras coisas, você deve confiar no Senhor para todas as áreas da sua vida. Provisão, cura, amém? Também no bem-estar familiar, nos relacionamentos. Manter um bom relacionamento com as pessoas. A Bíblia nos recomenda o máximo possível manter a paz com todos. E todas essas são áreas que Deus quer te abençoar. Mas a maior delas é a sabedoria para conhecer Jesus, para ver Jesus. Então esses discípulos de Emaús estavam focados em Israel, em Jesus como um meio para um fim, pensando que ele redimiria Israel. Então Jesus começou a explanar as Escrituras, questões concernentes a ele mesmo. E posteriormente eles confessaram que o coração deles ardia quando Jesus falava das Escrituras. E ele expôs nas Escrituras coisas que falavam ao seu respeito. É tudo sobre ele, sabe? Uma das coisas que eu vou querer fazer no arrebatamento, quando eu chegar no céu, uma das primeiras coisas é que eu vou querer ver o vídeo disso. Amém? Sabe, dessa caminhada de 11 quilômetros até Emaús, quando Jesus abriu as Escrituras explicando, eu creio que desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, todos os livros. A Bíblia diz que ele explicou naqueles 11 quilômetros, até o ponto que eles chegaram na sua vila, onde ficava a sua casa, e convidaram Jesus para entrar. Então Jesus partiu o pão, isto é a ceia. E quando ele partiu o pão, descobriram quem ele era. E então ele sumiu. E tudo isso aconteceu no dia que ele ressuscitou, num domingo. Então o Senhor está nos mostrando o que fazer aos domingos. Amém? Alguns dizem, mas Deus trabalha todos os dias. Sim, mas há uma santificação. O próprio Deus separou o domingo, que na Bíblia é chamado de Dia do Senhor. Existe algo especial no domingo. Os judeus costumam trabalhar e aí então eles descansam no Shabat. Amém? Que é o sábado. Já nós começamos no domingo. Nós começamos pelo descanso. Este é o primeiro dia da semana. Nós descansamos e então trabalhamos. Você descansa bem, você trabalha bem. E neste ano você também vai acelerar muito bem. E a Bíblia também nos mostra que a cada domingo o Senhor nos mostra que é necessário explanar verdades concernentes a Jesus e também participar da ceia. Glória a Deus! E é isso que eu me empenho em fazer aqui na New Creation Church, nesse ministério, a cada domingo. Explanar sobre o Senhor Jesus e também servir a ceia. Porque a ceia, meu amigo, ouça, ela não é algo que você faz para Deus, é algo que você recebe de Deus. E Ele ama quando você recebe, porque a graça fala de provisão. Amém? Glória a Deus, obrigado Jesus. Então Amós 9:11
Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. Veja que existem brechas. Veja que nos outros tabernáculos, como por exemplo o de Moisés, que Deus não prometeu restaurar. Não disse que repararia o tabernáculo de Moisés ou reconstruiria. Deus também não prometeu reconstruir os templos que surgiram após o templo de Salomão, como o templo de Herodes. Deus só prometeu que nos últimos dias restauraria o tabernáculo de Davi, que na realidade era apenas um tabernáculo provisório. Porque posteriormente, quando o filho de Davi, Salomão, se tornasse rei, ele certamente traria a arca para o Monte Moriá, que fica apenas um pouco acima da cidade de Davi. A cidade de Davi está do lado sul de Jerusalém. Ele traria para o Monte Moriá, onde seria erguido o templo de Salomão. E aquilo seria algo permanente em Israel, trazendo para Israel a era de ouro, de muita prosperidade e de muita paz em Israel. Mas nós não estamos aí ainda. Deus está dizendo que enquanto ainda estamos na terra, Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. E ele fala a respeito da igreja do Senhor Jesus. E a sua principal característica é o louvor e a adoração. Diante da arca que agora temos acesso. Aleluia! Amém? No tabernáculo de Moisés você tinha que passar pelo portão do altar, entrar, passando pelo altar de bronze, se certificando que caso tivesse pecado, deveria ter uma oferta pelo pecado, e logo depois viria o lavatório onde você lavaria suas mãos. O sacerdote lavava as mãos antes de entrar, os sacerdotes lavavam as mãos antes de entrar. Daí então, eles entravam no lugar santo, que ainda não era o Santíssimo. A arca ficava, na verdade, no Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, Santo dos Santos. Pense nisso. No tabernáculo de Davi, todos poderiam se apresentar bem diante da arca. É uma imagem da igreja de Jesus Cristo, onde podemos vir diante do Senhor. Amém? Com ousadia. Glória a Deus. Esta palavra ousadia é formada de duas palavras gregas, que significa liberdade de expressão. É liberdade. Existe agora uma liberdade, não existe mais aquele medo. Podemos chamar Deus de Pai. Não temos mais o espírito de escravidão. Sabe, algumas pessoas o chamam de Deus de uma forma que expressa distância e medo. Isso não é temer ao Senhor. O verdadeiro temor do Senhor é adoração. Jesus traduziu este versículo de Deuteronômio em meio à sua tribulação no deserto. Para o diabo, quando disse, está escrito, temei ao Senhor o teu Deus. Quando olhamos o que de fato está escrito, no Velho Testamento diz, temei ao Senhor o teu Deus. E Jesus traduziu o temor ao Senhor como adoração ao Senhor. Não é esse tipo de temor que te faz ficar afastado dele. Você não quer ficar perto. Esse não é o temor do Senhor. Na verdade, esse é o medo que a Bíblia diz que não recebemos novamente. Veja a palavra novamente. Não recebemos o espírito de escravidão. Novamente para temer, escravidão. Este medo, esse temor é temor a Deus. Este é o tipo errado de temor do Velho Testamento. Não mais o espírito de escravidão para temermos, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Hoje o tabernáculo de Davi é a igreja de Jesus, onde podemos vir livremente. E a principal característica do tabernáculo de Davi é o louvor e adoração. Existe canto, existe dança. Davi dançava com toda a sua força. Aleluia! Há muito louvor, há muitos instrumentos. E não vemos isso no tabernáculo de Moisés. Não os vemos dançando, cantando, nem mesmo tocando instrumentos ali. Não vemos ali muito destas coisas. Na verdade, no tabernáculo de Moisés não vemos nada disso. Dentro do santo lugar ou do Santíssimo, eu tenho certeza que alguns levitas tocavam instrumentos ali fora, mas nunca dentro. Mas a principal característica do tabernáculo de Davi é o louvor e adoração, e Deus está restaurando isso no mundo inteiro nos dias de hoje. Vemos Deus restaurando o tabernáculo de Davi. Vemos louvor e adoração em todo lugar do mundo. Talvez a grande tentativa do inimigo de nos separar tenha sido esses 2 últimos anos. Mas quer saber? A igreja de Jesus está de pé. Amém? E Deus está restaurando. Agora, enquanto eu estou falando, neste ano, todas as rachaduras, todas as brechas, tudo aquilo que precisa ser consertado. E entenda algo sobre a restauração de Deus. Quando Deus restaura, quando Ele reconstrói, é sempre algo de maior qualidade, maior em quantidade. Quando Ele restaura o seu casamento, não espere que ele seja como ele já foi um dia. Ele será melhor em qualidade. Aquilo que antes era água, o que vai acontecer quando Ele restaurar é que será um maravilhoso vinho. Aleluia! Glória a Deus! De fato, eu estou novamente apaixonado pela minha esposa. Eu olho para ela e fico pensando comigo mesmo. Como eu consegui uma mulher tão linda e tão maravilhosa, de dentro para fora? E eu ainda estou descobrindo. Ok, glória a Deus, aleluia, vamos adiante. Obrigado, Jesus. Ok,
Então, logo após ele falar sobre a restauração do tabernáculo, e ela prossegue dizendo: eis que virão dias. Quais dias? Os dias em que ele estiver restaurando o tabernáculo de Davi. Dias virão, diz o Senhor, que o lavrador alcançará o ceifador, e aquele que pisa uvas alcançará o semeador. E eu compartilhei na semana passada que isso significa aceleração e também abundância, porque a colheita foi tão abundante e passou tão rápido que ambos, o ceifador e o semeador, se encontram. Aquele que pisa as uvas e aquele que semeia se encontram. Na verdade, em circunstâncias normais, no sistema normal das coisas, no que tange a plantar e colher, eles jamais se encontram, estão em lados opostos. Amém? Mas por conta desta aceleração e por conta dessa colheita abundante, ambos acabam se encontrando. Eu quero ler uma outra tradução deste versículo. Sim, de fato, não vai demorar. Este é o decreto de Deus. As coisas vão acontecer tão rápido que a sua cabeça não vai entender. Uma coisa acontecerá atrás da outra. Você não será capaz de acompanhar. Tudo acontecerá ao mesmo tempo. E por onde quer que você olhar, verá bênçãos. Bênçãos como vinho escorrendo das montanhas e das colinas. Aleluia! As coisas vão acontecer tão rápido e para onde você olha, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Então, esta tradução que li, ela traz o Espírito, parafraseando o que está em Amós 9,13, que fala da velocidade e da bênção. O versículo fala de bênçãos, de abundância, até mesmo a montanha derramará vinho doce. Falamos sobre isso na semana passada. Joel fala exatamente isso. E isso significa que haverá grandes vinhedos nas encostas das montanhas, que na verdade é a melhor forma de obter um vinho de excelente qualidade, um vinho doce, aleluia. E também diz que das colinas fluirão. E este termo fluir vem da mesma palavra que está em Joel, que diz que manará leite. Manará leite, a ideia aí é de que a terra proverá uma abundância tão grande de alimentos e que todas as vacas vão gerar uma abundância de leite. Amém! Então as montanhas derramarão vinho doce e todos os montes manarão com leite. Abundância! Abundância, bênção em todo lugar. Você olha para cima na montanha, é bênção. Amém? Você olha mais para baixo nos montes, amém? Bênçãos. Por onde você olha, bênção, abundância. Este ano, para você e para sua família. Amém? As coisas vão acontecer tão rápido que você verá bênçãos em todo lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, eu quero aproveitar e ler um testemunho que chegou no dia 3 de janeiro deste ano, apenas alguns dias atrás. E este irmão é de Singapura e ele diz assim: eu venho sofrendo com uma rigidez persistente na articulação do meu ombro direito desde agosto de 2021. Inicialmente eu não dei muita atenção, pensando que logo passaria. No entanto, 2 meses depois, e acabou evoluindo para uma dor constante e totalmente insuportável, não somente na área das articulações, mas também em volta do meu peito e do antebraço. Chegou o ponto que a dor era tanta que eu não conseguia levantar o braço direito, nem conseguia usar a minha mão direita para tocar o ombro. Eu comecei a me medicar com alguns emplastros nos ombros, eu até recorri a algumas terapias e tomei uma série de remédios anti-inflamatórios. Era como uma montanha russa. Nos dias bons, eu sentia apenas algumas pontadas, mas nos dias ruins, eu ficava muito mal. Na última semana de dezembro, minha condição piorou por causa do clima frio e eu não consegui dormir direito por muitas noites. Porém, no culto da visão, o pastor Prince declarou que 2022 será o ano da cura e da aceleração. E ele continuou dizendo que perdão e cura nos foram entregues quando o sangue de Jesus tocou o propiciatório. Imediatamente, eu pude sentir a mão do Senhor no meu ombro. E eu declarei um simples amém ao receber o seu toque, e eu descansei na sua obra consumada. Naquela tarde, eu tirei um cochilo, e quando eu acordei, eu me dei conta que a dor no meu ombro direito tinha completamente desaparecido. Eu recebi a manifestação da minha cura enquanto dormia. Fiquei muito feliz quando eu consegui tocar o meu ombro esquerdo com a minha mão direita, depois de tanto tempo. E eu também fui capaz de virar o meu antebraço sem sentir nenhuma dor. Glória a Deus pelo seu toque de cura. E eu creio que esta é a primeira manifestação de aceleração da graça do Senhor e de bênçãos que se manifestarão
neste ano de 2022. E todos nós podemos dizer amém para isso. Glória a Deus. Aleluia! Pessoas já estão recebendo essas bênçãos no ano do descanso e da aceleração. Agora sente-se e eu quero que você assista esse vídeo. O ano do descanso e da aceleração. Glória a Deus. A razão pela qual eu queria que você assistisse o vídeo, porque em cada parte daquele vídeo eu creio que o Senhor me direcionou por uma razão. Quando eu compartilhei com a minha equipe de vídeo sobre os diferentes aspectos do vídeo, eu recebi do Senhor diferentes partes do vídeo mesmo antes de saber o tema do ano. Eu fui recebendo diferentes porções do Senhor e enquanto eu recebia, eu já falava. Até mesmo as ilustrações que estão ali. Então, eu acredito que nas próximas semanas, nos dias que virão neste ano, você verá que cada parte daquele vídeo terá significado na sua vida. E eu creio nisso porque eu sei que foi o Senhor que me direcionou a fazer cada parte daquele vídeo. Então eu creio que é uma mensagem e você poderá ver a realidade disso na sua própria vida. Porque o tabernáculo de Davi está ali, e aí vem o sangue do Senhor Jesus. E aí as diferentes ilustrações de pessoas com opressões. Falando sobre opressões, na semana passada, enquanto eu orava, abençoando este ano, quando eu cheguei na parte sobre depressão, eu senti o Senhor falando diretamente comigo, dizendo no meu espírito que este ano ministraremos a muitas pessoas com depressão. Para pessoas deprimidas que estão sofrendo por muitos anos com essa depressão. Pais que têm visto os seus filhos amados, as suas filhas, enfiados num quarto, sem sair para fora, sabe? Somente vivendo ali, naquela esfera de escuridão, sozinho ou sozinha, sem ver a luz do sol. E você tem clamado ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. E neste ano haverá uma aceleração no avivamento e na libertação dessas pessoas da depressão. Eu senti o Senhor dizendo que neste ano haveria muitas razões para as pessoas se deprimirem e até cometerem o suicídio, porque veríamos muita coisa no mundo. Por favor, entenda o que eu digo. Quando falo da mensagem bíblica em Amós 9, que diz que haverá bênção por onde quer que você olhe, eu não estou me referindo ao mundo. É sempre necessário lembrar em todo o tema do ano que eu não estou falando sobre o mundo. O mundo ficará cada vez mais na escuridão, a Bíblia diz isso. Então eu não estou falando do mundo, em todo lugar haverá bênção, em todo lugar tem bênção. Eu creio em Deus juntamente com você que este coronavírus e esta pandemia acabarão este ano. Isto não é uma profecia. Nós oraremos e isso vai acontecer. Queremos que isso aconteça, mas ouça. Mas a menos que o Senhor me diga algo, eu não vou dizer assim, diz o Senhor. Mas eu vou te dizer algo sobre o mundo, que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu preparava tudo isso. Ele me disse no ano passado, e na verdade eu já compartilhei um pouco no final do ano passado, que uma nação, acredito que no mês de agosto ou setembro, eu já compartilhei com os meus líderes e acredito que compartilhei num culto também. Eu tenho falado mais sobre uma nação e eu quero te encorajar a orar por essa nação, e esta nação é a China. Lembram-se quando eu disse que Deus pode tocar a China se nós orássemos e orássemos? Lembre-se que temos que orar. Vocês não têm porque não pedem. Orem para que Deus derrame do seu Espírito sobre a China. Ore para que a salvação possa explodir na China, que pessoas sejam salvas em todos os lugares. Amém. Milagres, sinais, maravilhas. Amém. Porque nada fora disso vai alcançar a China. Isso já foi até mesmo profetizado por Isaías. Você verá Isaías dizendo assim sobre o fim dos tempos.
Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Sinim é plural de Sim, ou Tim em hebraico, que significa China. Naquela época é assim que eles chamavam a China. Note isso, Sinim, Tim, Tina. Então a Bíblia está dizendo aqui em Isaías que no fim dos tempos, e Isaías profetizou muito sobre o fim dos tempos, e ele diz, veja, aqueles do norte e do ocidente, e eu creio que isso é uma sequência aqui. Eu creio que existe uma cronologia aqui, aqueles do norte e do ocidente. E sabe, antes da China receber o evangelho, o ocidente receberá o evangelho numa grande escala. E daí então, aqueles da terra de Sinim, China. Veja, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que quando isso acontecer, veja o próximo verso. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. E no olhar natural, você vai se perguntar, por que a China está fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso ou aquilo ao longo deste ano? Mas sabe, não olhe o natural, continue orando por eles. Deus ama a todos eles, Deus ama os líderes da China. Deus quer abençoá-los e as suas famílias, e Deus quer trazer salvação e a sua bondade sobre a vida deles. Então ore para que Jesus Cristo se torne o centro da China. Glória a Deus! Precisamos orar, porque este ano foi o que eu recebi do Senhor. Eu recebi essa palavra muitas vezes, que está em Mateus 24, quando Jesus fala do fim dos tempos, e foi esta frase: e vocês ouvirão de guerras e de rumores de guerras. Vocês ouvirão de guerras e de rumores de guerras. Mas veja o que Jesus disse. Vede, não vos assusteis, porque todas essas coisas devem acontecer, mas este ainda não é o fim. Haverá muitas ameaças militares, haverá muita comoção, é o que diz a Bíblia em Lucas. E aqui diz que ouviremos sobre guerras e de rumores de guerras. As pessoas vão se preparar para a guerra. E nós vemos isso cada vez mais enquanto começamos esse novo ano. Mas o que Jesus disse, vede para que não temais. Absorva essa palavra aí no seu homem interior. Então, novamente, a bênção do Senhor restaurar o tabernáculo de Davi é algo para o seu povo. É para a sua igreja de muitos membros. Amém? É para o povo de Deus, é para os filhos de Deus. Eu não estou falando sobre o mundo, mas nós temos que orar pelo mundo, porque nós temos influência com Deus. Nós somos os únicos que têm influência com Deus. Amém? E Deus disse, quando orarem, eu vou mover. Glória a Deus. Lembram? Eu tenho uma outra mensagem que diz, por que orar? Se Deus é onisciente, por que orar? E por que Deus se move quando oramos? E isso tem a ver com a autoridade que Deus entregou para Adão, e Adão acabou traindo a confiança e obedeceu um espírito maligno. Daí em diante a autoridade caiu nas mãos erradas, e aí o diabo passou a ter autoridade, e Jesus veio e resgatou a autoridade. Glória a Deus, ele veio e entregou para a igreja essa autoridade, e é por isso que oramos. Se não orarmos, nada acontecerá. Meu amigo, continua orando e Deus nos entregou uma oração especial, que podemos orar pelo futuro, pelas pessoas, de qualquer lugar do mundo, ela transcende o tempo e o espaço, e não precisamos saber sobre o que estamos orando, graças a Deus por isso. Alguns ficariam assustados e com medo, sabendo sobre o que estão orando. Sabe, às vezes é melhor orar sem saber pelo que estamos orando às vezes, sem saber do futuro, porque o Espírito sabe. Quando você ora em línguas, quando você ora no Espírito, há algo chamado dom de línguas, que veio no dia de Pentecostes, no nascimento da igreja. Deus quer que oremos no Espírito constantemente. Este, na verdade, é o único tipo de oração que podemos orar sem cessar. Amém? Então, ore em Espírito sobre a China. Mas eu ouvi assim, você ouvirá sobre guerras e rumores de guerras, mas vede que não vos assusteis, porque tudo isso deve acontecer, mas este ainda não é o fim. E uma outra coisa que eu vi é que também haverá grandes terremotos. Na parte que Jesus fala, haverá grandes terremotos em vários lugares. Grandes terremotos são aqueles que marcam 7 ou mais na escala Richter. Então eles são acima da média. E fome. E pestilências. Aqui falamos de praga, como a Covid-19, por exemplo. Amém? A Covid-19 é algo global. Então se encaixa aqui. E haverá acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas especialmente esses grandes terremotos. Então vamos orar, vamos orar. Deixa eu te falar algo, eu sou daqueles que não quer que estas coisas aconteçam. Sabe, eu não sou aquele tipo de profeta que fala estas coisas e fica torcendo para que elas aconteçam para provar que ele é um profeta verdadeiro. Eu não sou assim, eu só estou dizendo aquilo que eu creio que Deus está me mostrando, eu posso estar errado. Não estou dizendo que será assim, mas foi isso que eu recebi. Esta foi a palavra que eu recebi neste ano para o mundo.
Nós precisamos orar para que isso não aconteça. Nós precisamos orar por tudo o que há de vir e que vai destruir as pessoas e que não são de Deus. Quando Jesus mencionou essas coisas, ele mesmo disse em João 10 que essas coisas não são de Deus. O ladrão, singular, é o diabo. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Tudo que vem dessa natureza de roubar a sua alegria, os seus relacionamentos, a sua paz, às vezes até o sono, aquilo que vem para roubar a tua saúde, seja lá o que for, vem do diabo, não vem de Deus. Ok? Então, mata. O diabo mata. Matar não vem de Deus. Matar vem do diabo. E destruir. Como assim destruir? Quando alguém é morto, como será destruída? Você destrói o testemunho. Ele destrói aquilo que a pessoa construiu. Então o diabo, ele é cheio de ódio. Ok? Mas Deus é o oposto. Jesus, ele disse, no mesmo versículo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, se você analisar, Jesus é aquele que dá, que doa, que entrega. E o diabo é aquele que rouba. Ele é um ladrão. Ele rouba e Jesus doa, ele dá. O diabo mata e Jesus cura. Aleluia! O diabo destrói e Jesus reconstrói. Aleluia! Jesus ressuscita, Jesus restaura. Isso é vida e vida com abundância. Vamos crer nisso, vamos esperar isso neste ano. Amém, igreja? E também ao longo do ano, nós veremos mais e mais sobre a vida de Davi sendo revelada a nós. Porque quando falamos da construção do tabernáculo de Davi, os relatos são encontrados em 2 Samuel e também em Crônicas, 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas 13. E também no capítulo 15. E ali vemos a história de Davi trazendo a arca de um lugar onde ficou por muito tempo negligenciada e desonrada para o coração de Israel. Amém? Por muito tempo, a arca ficou em Kiriat Jearim. E ela ficou ali e Saul, o primeiro rei de Israel, ignorou a arca. Ele não tinha nenhum desejo de buscá-la. Porém, Davi, desde garoto, em Salmos 132, conforme falamos, neste salmo ele diz, quando garoto, que ele não daria sono aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras, até encontrar um lugar para o Senhor, aleluia, um lugar para o Deus de Jacó. E o lugar que Davi tinha em mente, que ele tinha recebido do Senhor, era Sião. E a Bíblia diz que Sião é a cidade de Davi. E sabe, hoje quando você vai para Israel e visita ali o Monte Moriá, onde existia ali o Templo de Salomão e existiu também o Templo de Herodes naquele lugar. Agora, a cidade de Davi fica ao sul, e ali que é Sião. A Bíblia diz Sião, que é a cidade de Davi, o forte monte de Sião. E foi para ali que ele levou a arca. E Sião sempre fala sobre a graça. O Monte Sinai, quando você compara essas duas montanhas, o Monte Sião, que é uma montanha, e o Monte Sinai fala da lei. O Monte Sião fala sobre a graça. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que você, aquele que crê, ouça, você não foi chamado para o Monte Sinai, para o monte que arde em chamas e tempestade. E a Bíblia diz que você não foi chamado para esse monte que pode ser abalado. E naquela montanha houve um terremoto quando Deus entregou a lei. Amém? Lembrem do dia que Deus entregou a lei, houve terremoto, escuridão, raios, trovões e também muitas nuvens escuras. E é interessante que quando Jesus sobe uma outra montanha com seus 3 discípulos, amém? Pedro, Tiago, João, onde ele foi transfigurado, e a Bíblia diz que uma nuvem brilhante o cobriu. Na graça é uma nuvem brilhante, porém lá no Monte Sinai eram nuvens densas e escuras, eram nuvens de trevas. Ali no Monte Sinai. Hebreus 12 diz que você não foi chamado para a montanha que pode ser abalada com as trevas. Amém? Até mesmo Moisés, o melhor deles. Naquele momento, ele disse, estou tremendo de medo e apavorado. Você não foi chamado para o monte que até mesmo o próprio Deus disse que eles não suportariam o mandamento. E um dos mandamentos era que se até mesmo um animal tocasse o Monte Sinai, ele morreria, seria atravessado com uma lança e morreria. Ele morreria. Então a ideia é que quando você toca o Sinai, existe morte. Não fomos chamados para este monte. Porém, ele diz, nós fomos chamados para o Monte Sião, para a cidade do Deus vivo. Onde Deus está? Veja que Hebreus 12 diz que não encontramos mais o vivo Deus no Sinai. Mesmo no passado ele estava oculto, atrás da escuridão de Moisés e de todo o povo de Israel. Porém aqui,
Você foi chamado para Sião, a cidade brilhante, a cidade do Deus vivo. Amém? Você foi chamado para a verdadeira Sião, a Jerusalém celestial. Amém? E com a inumerável companhia de anjos. Amém? Então, para onde os anjos se mudaram? Para o Monte Sião. Amém? Você foi chamado para este monte, para o Monte da Graça. E a Bíblia diz que o propósito, se você continuar lendo, é que Deus está fazendo isso porque tudo aquilo que ainda permanece no Monte Sinai, você verá que são coisas criadas pelo homem. As coisas que foram criadas, que foram feitas, elas serão abaladas. Elas serão abaladas do seu fundamento. Temos visto isso acontecer nestes 2 últimos anos. Tudo aquilo no que o homem confia tem sido abalado. Tudo aquilo do qual os homens se orgulham tem sido abalado. Tudo aquilo da qual os homens podem se orgulhar tem sido abalado. Para que o homem possa ver que ele não é nada sem Deus. E que eles precisam buscar a Deus. Aleluia! E isto é a própria misericórdia de Deus. Porque não vem da parte de Deus. Ouça bem, não é Deus que está enviando esta pandemia. Mas Deus tem protegido o mundo todos esses anos. Uma pandemia nunca nos atingiu da forma que tem nos atingido hoje. Eu sei que houve a gripe espanhola, mas desde lá até agora nunca houve algo assim. A doença SARS chegou no fim num período de meses. Mas essa continua e continua. Por quê? Porque precisamos entender que estamos muito firmados em nós mesmos. Estamos muito orgulhosos e agimos como se não precisássemos de Deus. E agora precisamos, agora vemos que precisamos. E Deus é tão misericordioso que no instante que o homem tornar o seu coração para Ele, amém? E lembre-se que a restauração, como eu disse, ela é sempre maior em quantidade e também é maior em qualidade. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que este abalo vai acontecer, mas não acontecerá no Monte Sião, porque a Bíblia diz no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você estiver no Monte Sião, você não será abalado. Ouça, você pode estar abalado, você pode estar tremendo, mas o monte onde você está nunca se abala. Você está num fundamento sólido. Agora, se você estiver confiante e orgulhoso aqui no Monte Sinai, de fato, nem importa se você estiver tremendo ou não, porque a montanha está tremendo, porque ela está se abalando. Então a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai abalar tudo que pode ser abalado. Eu abalarei os céus e a terra, para que aquilo que não pode ser abalado possa permanecer. Ouça, meu amigo, as coisas que são inabaláveis, elas vão permanecer. E logo depois disso, o próximo versículo vai nos dizer, e Deus está dizendo que todo esse abalo era para produzir isso, para que retenhamos a graça. Retenhamos o quê? A graça. Não a lei, mas a graça. Retenhamos a graça para que possamos servir ao Senhor, de modo agradável, com reverência e santo temor. E neste contexto, o próximo verso diz que nosso Deus é fogo consumidor. E a ideia aí é que ele vai consumir tudo aquilo que não é graça. Que retenhamos a graça. Sem a graça é impossível servir a Deus com reverência. É impossível servi-lo de modo agradável. Ele diz, retenhamos a graça para que por ela servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia! Amém! Amém! Que a graça e os pregadores da graça se levantem! Amém! Neste ano, amém? Pregando o evangelho da graça nos 4 cantos da terra, glória a Deus! E a Bíblia diz que quando Deus restaurar as brechas que haviam e reconstruir as ruínas do tabernáculo de Davi, o restante dos homens, e isso foi citado por Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. Enquanto discutiam se os gentios tinham que ser circuncidados para guardar a lei, eles trouxeram esse assunto para Jerusalém, para Tiago, que era o pastor de Jerusalém, com todos os outros apóstolos. Paulo estava ali, Pedro estava ali, Barnabé. E Pedro se levanta e diz, ei pessoal, lembre-se como Deus usou a minha boca para pregar aos gentios. Isso foi na casa de Cornélio. A primeira pessoa que Deus usou para pregar a salvação aos gentios foi Pedro. Mas Pedro não foi chamado para pregar aos gentios. Essa era a missão de Paulo. Mas Paulo viria depois. Então primeiro Deus usou Pedro. E ele disse, vejam como Deus purificou os seus corações pela fé. Deus purificou os seus corações pela fé. O coração não é purificado pelas obras, nem pelo nosso esforço, pelas nossas boas intenções, pela nossa tentativa. Ele é purificado pela fé. Quando você ouve a palavra, tem pessoas que ensinam, por exemplo, como superar a luxúria ou a ganância, como superar os desejos carnais, as tentações e tudo mais. É sempre mais disciplina, é mais trabalho, mais tentativas. Não, meu amigo, você está no caminho errado. O seu esforço quer dizer que Jesus não fez o trabalho completo, é pela fé.
Você deve perceber que esta voz que está te convidando para a luxúria, esta voz que te manda ser ganancioso, esta voz que te manda ser sempre o número 1, alguém egoísta, sabe, esta voz é a voz morta, é a voz de um morto, tentando falar com você. A Bíblia diz, considerem-se mortos para o pecado. Sabe, se você reconhecer que o velho homem está morto, você não vai tratá-lo com respeito, você não vai reconhecê-lo, você não vai orar contra ele. Você não vai clamar a Deus contra ele, porque quando você faz isso, você reconhece que ele está vivo. Isso não é fé. Então apenas ignore-o. Amém? E continue focando em Jesus. E assim você vai superá-lo. Deus não vai te entregar nenhuma outra estratégia além da fé. Qualquer um que te diga sobre disciplina para superar a carne, está te dando ainda mais razão para pecar. Ouça o que eu te digo. Talvez você não saiba nada deles por um tempo, mas depois você acaba descobrindo que caíram no pecado. Às vezes um pecado aberto, que todo mundo fica sabendo, mas em todo tempo pregando disciplina, fazendo o melhor que podem para vencer pecados velados em sua vida privada, tentando lidar com isso, porque tentam por si próprios e acabam não conseguindo, e mais eles gritam forte sobre santidade e tudo mais. Sabe, a verdadeira santidade só vem quando você está fundamentado na obra de Jesus Cristo, onde todos os pecados foram perdoados. Sabe, isso não é questão de dizer, isso aí é o ABC, o perdão dos pecados é o ABC. Não, meu amigo, você tem que acreditar. Você deve verdadeiramente acreditar, porque é aí que está o fundamento do descanso. Quando você se aproxima de Deus, você tem que saber que todos os pecados foram perdoados. Você tem que estar no que a Bíblia chama em Hebreus 10, de consciência de purificação. Amém? Não na consciência do pecado, não na ciência do pecado, mas na consciência da expiação. É assim que Deus quer que você se aproxime. Sempre na ciência disso, mas hoje... você precisa ter consciência do pecado. Se não tiver, você vai se tornar alguém libertino, alguém que é carnal. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 10, ora, visto que a lei tem a sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Os capítulos anteriores falam de perfeição no que tange a consciência, não comportamento. No versículo seguinte diz, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porque os adoradores que foram purificados, de uma vez por todas, a palavra rapaz, de uma vez por todas lavados e purificados pelo sangue de Jesus, não devem ter mais consciência do pecado. Não mais consciência do pecado. E a consciência disso te traz um descanso, não te torna um libertino. Não significa que vai ficar louco no pecado. Isso te faz descansar e não somente isso. Isso te traz um senso de apreciação ao Senhor Jesus Cristo e é daí que vem o louvor. Amém? Quando você vê aquilo que Ele fez por você e aí você responde a Ele e aí você se apaixona por Ele enquanto você adora. Ele se torna o centro da sua vida. E você acha que quando você se apaixona por Ele, você continua pecando? Não, porque quando você se apaixona por Ele, você sempre passa a odiar o pecado. Porque Jesus fica cada vez mais atraente, meu amigo. Então, a menos que você esteja no fundamento do descanso, que começa na consciência, você não terá esta confiança e esta fé para confiar na bondade de Deus na sua vida, porque sempre você duvida da obra de Jesus. Talvez não esteja tudo finalizado na cruz. Você não diz isso abertamente, é claro. Você é esperto demais para isso. Mas as suas ações e o seu sistema de crenças lá no fundo estão dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente. E meu amigo, esta é a razão que você cai no pecado de novo. A verdadeira santidade vem do fundamento do descanso. Amém? Não queremos uma pseudo-santidade. Sabe quando alguém fica tentando parecer humilde porque sabem que são humildes, e aí eles fazem o seu melhor para mostrar que são humildes, sabe? Isso é obra da carne, porque a verdadeira santidade vem do fundamento do descanso, na obra consumada de Cristo. E Deus quer que o seu povo, ouça bem, o nosso estado, a nossa condição, elas flutuam, ela oscila. Nosso comportamento sempre oscila. Se alguém te disser que não, está mentindo e precisa de uma mudança, amém? Glória a Deus. Então, o nosso estado pode mudar, mas a nossa posição jamais. A nossa posição diante de Deus é de justo em Cristo, inculpável, santo aos seus olhos. Glória a Deus, porém o nosso comportamento, o nosso estado, oscila. E Deus quer que você, ouça bem, o diabo quer que você julgue a sua posição pela sua condição, pelo seu comportamento. Se ele está ruim, significa que você não é mais justo, que você não é mais digno de estar diante de Deus. Não pode esperar coisas boas acontecerem, não pode esperar pelas bênçãos do Senhor. Você não pode ter esperança no seu futuro, porque a esperança
é algo bom para o seu futuro. É uma expectativa de algo positivo no futuro. E você não pode esperar por nada disso, sabe por quê? Porque você acabou de comprometer, você pecou. Então isso oscila. Agora ouça bem. Isso não vai te tornar um libertino. Ouça, o que Deus quer de você é isso. Julgue. Julgue o seu comportamento. Julgue a sua ação. Por quem você é em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo e você julga a sua ação. Às vezes eu faço isso quando eu estou dirigindo na estrada e aí alguém me corta bem na minha frente e aí eu sinto aquela raiva subindo e aí eu digo para mim mesmo, isso é uma mentira. Amém? Porque esse sentimento é um sintoma mentiroso. O meu velho homem já foi crucificado com Cristo. Eu morri para o pecado. Amém? E não é só isso. O que eu faço? Eu digo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tudo isso acontece sem que eu diga uma palavra. Tudo isso acontece no meu interior. Às vezes até mexo os lábios ou até sussurro e digo, eu sou justo em Cristo. E então eu digo, Joseph Prince, isso não foi legal. Você foi lá e também cortou a pessoa. Ou você ficou buzinando, apertou a buzina durante muito tempo. Isso não foi legal. Eu posso julgar meu comportamento, mas eu nunca perco o senso e entro em colapso dizendo, ah, não, eu pequei contra Deus, o que será que Ele pensa de mim? Não, eu posso julgar o meu pecado. E ao fazer isso, eu posso até falar sobre isso. Sabe, com a minha família. Ah, eu tenho essa tendência e eu vou julgar isso em nome de Jesus Cristo. Ah, eu tenho essa tendência. Ah, eu tenho uma propensão ao estresse, eu tenho uma tendência a isso. Posso julgar, mas eu julgo o comportamento pela posição. Eu não julgo minha posição pelo meu comportamento. Amém? Agora, voltando para Davi. Ao longo deste ano, quando vemos como Davi trouxe a arca de volta, tem um ponto aqui que eu quero que você sempre se lembre, é que a arca, mantenha isso no seu coração, a arca representa o Senhor Jesus Cristo. O rei antes de Davi, Saul, ele não desejava a arca. Ou seja, ele tipifica a liderança que não tem desejo pelo Senhor Jesus Cristo, onde Jesus é um meio para um fim, mas Jesus não é o centro de suas vidas, de suas igrejas. Então Jesus precisa ser o centro em nossas vidas, nos casamentos. Maridos amem suas esposas, mas não para aí. Assim como Cristo ama a igreja. Esposas, submetam-se aos seus maridos como a Jesus. Veja Jesus atrás do seu marido. O seu marido não é alguém perfeito, mas veja Jesus. Ah, eu me submeto a Jesus. Amém? E maridos, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Uau, que ordem! Sabe como Jesus amou a igreja? De braços abertos na cruz. E eu devo amar a minha esposa assim, mas a menos que eu veja Jesus, eu não serei capaz de amar a minha esposa assim. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, amém? Filhos, amem os seus pais no Senhor. Amém? Você vê o Senhor? Amém? E no Senhor você amará e honrará os seus pais. Então, em todo relacionamento, traga Jesus para o centro. Isso é um relacionamento cristão. Não tem a ver com ler livros sobre como ser bem-sucedido na comunicação ou como aquilo. Sabe, tudo isso é bom e tem o seu lugar, mas você pode fazer tudo isso e ser como usar. Alguém que foca no esforço humano, ao invés de focar em Jesus. E descansar nele, contemplando, desfrutando da visão que o Espírito Santo tem te entregue sobre Jesus. Na área do casamento, na área ministerial, na área profissional, qualquer que seja. Se você quer Jesus presente, ele tem que ser o centro. Quando ele é o centro e você está focado nele, você está obcecado nele, amém? Ele cativa o seu coração, mente e alma. Não precisa se preocupar com uma vida santa. Você não precisa se preocupar com um comportamento errado. É aí que está a falha da igreja, meu amigo. Ela perdeu o seu primeiro amor. Amém? Mas como restaurar o primeiro amor? Voltando ao primeiro amor. É saber que ele me ama. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. E eu creio que, assim como Davi finalmente aprendeu a lição, depois da morte de Uza, Davi disse, é assim que traz a arca. E aí ele trouxe a arca para onde? Sião. Ele tirou a arca de um lugar de desonra e esquecimento para um lugar de honra e de exaltação. Amém? Ali no Monte Sião. Ele queria trazer a arca de volta, mas cometeu um erro. Tinha o motivo correto, mas a ação errada. Amém? Porque Deus queria que a arca estivesse nos ombros dos sacerdotes. Deus quer a arca nos ombros dos sacerdotes. Sabe, eu não sei por que colocaram num carro de boi, talvez porque os filisteus trouxeram de volta num carro de boi e nenhum filisteu morreu, porque Deus sabia que os filisteus eram ignorantes dos caminhos do Senhor. Então Deus teve misericórdia deles. Eles trouxeram a arca de volta do único jeito que eles conheciam. Mas Davi não devia usar o carro de bois.
E os levitas deveriam ter avisado a ele, mas os levitas apenas ignoraram. E foi isso que Davi disse após 3 meses. Sabe, Uzá morreu porque a arca balançou? É claro que ela balançou. Pense nisso, meu amigo. Por 40 anos, do Sinai e todo o caminho, atravessando o Jordão até a terra prometida, e ali, ao redor das muralhas de Jericó, ficaram por 7 dias com a arca em seus ombros. Nestes 40 anos, não existe um relato sequer que um levita tropeçou carregando a arca. Nenhum relato de morte em 40 anos. Mas nesta pequena distância de Kiriat Jearim até Sião, que é aproximadamente 15 quilômetros, houve morte. Por quê? Porque não fizeram da forma de Deus. Não fizeram da maneira de Deus. A maneira correta de carregar a arca era nos ombros dos levitas. Amém? Na família sacerdotal, os levitas. E hoje eu e você somos um reino de sacerdotes. Amém? Reis e sacerdotes. É o nosso ministério sacerdotal. Hoje o sacerdócio não é exclusivo para poucos pastores, líderes. Não. Todos nós que nascemos de novo somos uma família de sacerdotes para Deus. Uma família de reis para Deus. Glória a Deus. Amém? E o nosso papel é exaltar o Senhor Jesus Cristo. Assim como ficamos animados com o jogador, e aí jogamos ele para cima nos nossos ombros, qual é a ideia? A ideia é erguê-lo, jogá-lo para cima, é de exaltá-lo. E a palavra que é utilizada aí é que os levitas carregavam a arca em seus ombros. E essa palavra carregar é muito interessante, que é a palavra nassá, que é erguer. Amém? Nassá. E nassá é utilizado em Isaías 53. Verso 4, quando fala da obra do Senhor Jesus. E diz assim: certamente que foram as nossas enfermidades que ele sobre si levou, nassá, e as nossas dores ele levou. É outra palavra, é a palavra savel. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então este texto está falando de Jesus ali na cruz. Foram as nossas enfermidades que ele mesmo levou, nassá. E as nossas dores ele levou. Savel significa, na verdade, um fardo pesado, uma carga pesada. Meu amigo, ouça. Enquanto eu preparava a palavra, o Senhor falou assim comigo: se você carregar o meu filho carregará suas doenças. Se você exaltar o meu filho vai levar as suas enfermidades embora, levará as suas dores embora. Você carrega o meu filho carregará as suas doenças. Você carrega a carga do meu filho, e ele vai levar as suas dores embora. Oh, aleluia! Que este seja o tema da sua vida este ano. Que tudo o que fizer, até mesmo na sua carreira, ou enquanto você busca os sonhos que o Senhor tem colocado para a sua vida, amém? Certifique-se de colocar Jesus no centro de tudo. Amém, amigo? E certifique-se que aquilo tem as características que vão glorificar o Senhor Jesus. Mais do que o dinheiro, mais do que a fama, mais do que qualquer coisa, você quer Jesus exaltado. Certifique-se de estar na natureza de um negócio que exalte o Senhor Jesus Cristo. Certifique-se que a sua família, se alguém estiver afastado, permaneça orando por aquela pessoa, amém? Porque desta forma você compartilha o mesmo interesse com o Pai do céu, de ver o seu filho glorificado. Ore para que Jesus seja glorificado. Não diga: eu oro pelo meu filho, eu quero que ele seja próspero nos estudos, porque isso vai me fazer bem. Você não diz isso para Deus, mas pensa. Não. Você quer que ele prospere nos estudos de forma que ele glorifique o Senhor Jesus Cristo. Amém? Desta forma ele vai glorificar Jesus em sua vida enquanto cresce. Amém? Seja lá qual for o sonho dele. Minha preocupação com os pais hoje é que eles se esqueceram o que é verdadeiramente o sucesso na vida. O verdadeiro sucesso é de fato o filho e a filha que realmente conhecem o Senhor Jesus Cristo. Às vezes estão mais preocupados que eles tenham bom êxito nos estudos do que com a salvação deles. Não, você quer que eles sejam salvos, amém? Voltando para Davi. Então Davi disse para os levitas: não se esqueçam, foi isso que ele disse para eles. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Certificai-vos vós e vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Perceberam como nos fora ordenado? Nos ombros dos sacerdotes.
Amém? Nos seus ombros e nos meus ombros. Deus nos entregou o maravilhoso, santo privilégio de exaltar o seu Filho em nossas vidas. E quanto mais focamos no seu Filho, e não em nós mesmos de uma maneira egoísta, porém no seu Filho, tendo certeza que aquilo que fazemos é para glorificá-lo, e não para que sejamos exaltados, mas para exaltá-lo. Amém? É o que Deus disse. Você nascer, meu filho vai nascer. As suas doenças, a sua depressão, as suas enfermidades. Você carrega a carga do meu filho, no sentido de exaltar o Senhor Jesus, e você verá que não é uma carga para nós. O que ele fez, ele carregou. Savel, um fardo pesado das nossas dores. Ele carregou as nossas dores, mas sabe? O nosso jugo é suave e o nosso fardo é leve. Amém? Então recebemos este maravilhoso privilégio de exaltar o Senhor Jesus Cristo. Através de nossas vidas, através da nossa pessoa, através da nossa família, através do nosso ministério, da carreira, nos relacionamentos. Não é algo difícil. E veja o que aconteceu quando fizeram da forma de Deus. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do Senhor. Veja que ele não ajudou os bois, mas Deus ajudou os levitas. E, baseado nos meus estudos, eu descobri que o peso do ouro e da madeira e também o conteúdo da arca pesava aproximadamente 130 quilos. É algo pesado para 4 homens carregarem. Cada um estava carregando uns 32 quilos. Isso é bastante peso para uma pessoa carregar, mas diz que Deus os ajudava. E então, os escritos judaicos, alguns escritos dizem a forma com que Deus ajudou. Eles dizem assim, que no momento que eles pegavam a arca, era como se fosse uma inversão. Era a arca que os levantava. Sabe, isso testifica no meu espírito. Amém? Como Jesus disse, tome o meu fardo sobre você, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler. Jesus disse, vinde a mim. Lembram, venham a mim, não para uma fórmula, nem para nenhuma outra pessoa. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, é a palavra savel aí. Amém? Jesus carregou o fardo pesado dos nossos pecados. E também as nossas enfermidades e as nossas dores. Savel e nassá, ele nassá o savel. E aqui ele diz, venham até mim os cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo que não te quer sobrecarregado com seus pecados, sobrecarregado com essa depressão, sobrecarregado com essa doença, sobrecarregado com aquilo que não está certo na sua vida. Amém? Ele quer que você venha a Ele. Quando você vem, o que acontece? Ele diz, eu vou te dar descanso na minha própria pessoa. A minha pessoa vai te descansar. E aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre-se, filho de Deus, quando você serve o Senhor Jesus, o seu jugo, e seja lá qual jugo for que Ele tenha te entregue, o meu jugo é pregar. Toda semana eu preciso ter uma mensagem, e às vezes o inimigo quer me dar uma mentalidade savel. É um fardo pesado, é um fardo pesado, é um fardo pesado pregar. E eu preciso aprender que se de fato vem do Senhor Jesus, é um jugo suave e um fardo leve. Do contrário, não vem de Jesus. Se você está carregando algo que você acha, algo religioso, algo da igreja ou algo que alguém disse que você precisa carregar, mas está pesado para você, é uma carga pesada, não é um jugo suave e está de certa forma machucando você, é como um jugo pesado que fica sobre você, meu amigo, não vem de Deus. Largue. Amém? Porque seu jugo é suave. Quando Ele te manda fazer algo, Ele te dá a graça para aquilo. E você fará com facilidade. Você achará que até o fardo que Ele te deu é leve. Não é savel, é leve. Ele levou o savel. Amém? O fardo pesado, para que Ele pudesse te dar o fardo leve. Você o levanta e Ele carrega o seu fardo pesado. É Ele que leva o fardo. Aleluia. Você o exalta. Amém? Você o levanta e tudo que você fizer verá cada vez mais dele.
Amém? É isto que eu desejo mais do que tudo. Quando ouço uma pregação, um ensino, eu quero ver Jesus. Eu quero ver mais dele. Eu quero ouvir mais dele. Eu quero ver mais dele. E você? E tendo-o visto, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ao exaltá-lo, ao glorificá-lo. Glória ao nome de Jesus. E meu amigo, eu creio que toda esta história de Davi será uma jornada ao longo do ano. Por diversas vezes você ouvirá partes da história de acordo com o que o Espírito direcionar e verá o que é pertinente para o momento que estamos. E eu realmente creio que o ponto que estamos neste ano é na jornada de trazer a arca de volta para Sião. É onde estamos, onde o tabernáculo de Davi está sendo esperado. E o Senhor está reconstruindo, amém, o tabernáculo de Davi. E Ele está restaurando brechas, até mesmo a primeira brecha. A brecha chama-se Perez, em hebraico. E sabe, o primeiro lugar que Davi disse Perez Uzá foi onde Uzá morreu. Neste último ano vivemos um Perez. Esta pandemia é um Perez. Amém? E o Senhor vai construir as áreas Perez da sua vida. Ele restaurará as brechas. Amém? Glória a Deus. E você verá o lavrador alcançando o semeador. E por onde você olhar, bênçãos. Superabundante, glória a Deus, suprimento. Amém? Em todas as áreas da vida. Glória ao nome de Jesus. Não tenha o sentimento de que você está sozinho, que não tem ajuda. Tenha o sentimento que Jesus te ama. E isto eu sei, e Ele está aqui comigo. E eu estou no Monte Sião. E o que Deus diz sobre o Monte Sião? Eu escolhi o Monte Sião para o quê? Para o meu lugar de descanso. E Deus nunca vai mudar de ideia e voltar para o Sinai. Não. O Sinai agora é antiquado. Deus já mudou de montanhas. Mude você também. Mude você também. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo alguém, você acorda à noite e coloca a mão no seu peito. Você está sentindo dores e isso está te incomodando, mas neste momento você sente um calor em toda esta área. É como se um mel estivesse descendo, um mel quente descendo. Em toda essa área, Deus está te curando, meu amigo. Receba esta cura agora, em nome do Senhor Jesus. E existe alguém, às vezes você sente como uma trava de metal ao redor da sua cabeça. E especialmente quando você passa algum tempo lendo a Bíblia ou ouve um sermão e parece que tem algo em volta da sua cabeça, algo de metal, e às vezes você sente até dor de cabeça. Parece que está amarrado ao redor da sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre! Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está livre desta escravidão. Em nome do Senhor Jesus, e aquele que o Filho liberta, meu amigo, é verdadeiramente livre. E deste dia em diante você verá que o jugo maligno foi quebrado. E você está livre para se aproximar e receber a palavra de Deus. Muitas pessoas estão assistindo agora e quando eu falei sobre depressão, você pensou, Senhor, faça isso em mim, eu não sei como agir por mim mesmo. Receba isso agora mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo, não pela força humana, não por poder humano, mas pelo teu Espírito, Senhor. Arranque agora todas essas trevas e teias da depressão e desta depressão oculta em seu coração, em sua mente, para fora de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pelo sopro do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro a paz, Shalom, que traz a você essa maravilhosa e agressiva paz que protege o seu coração e a sua mente, as suas emoções, da depressão, da ansiedade, dos ataques de pânico. Que você caminhe nesta paz cada dia mais e mais. Mantenha sua mente em Jesus. Ouça mensagens focadas em Cristo. E quanto mais ver Jesus, quanto mais ocupar a sua mente nele, Ele te guardará em perfeita paz. Guarde a sua mente nele e Ele guardará a sua mente. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vejo alguém com gastrite. O médico falou que na verdade tem uma úlcera aí e está doendo agora mesmo enquanto você assiste. Neste momento, em nome do Senhor Jesus, neste momento você está sendo curado, você está sentindo como um líquido descendo pelo seu estômago e Deus está te curando. Meu amigo, Deus está dizendo que será uma cura permanente. Você tem sentido isso ano após ano, e você acha que é algo que vai ter que conviver? Não, meu amigo. Neste momento, você está recebendo a cura de uma vez por todas, e este problema não vai voltar em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero orar por vocês. Amém? Se está sofrendo de qualquer forma mental ou fisicamente, eu quero que você coloque a mão na sua testa, ou no seu peito, ou no seu joelho, seja lá onde for. Eu vejo alguém sendo curado agora de um problema no joelho. Na verdade, os seus dois joelhos estão com problema.
Eu vejo você sentado na maior parte do tempo. E mesmo quando você sai, você procura um lugar para poder se sentar. E eu vejo o Senhor Jesus tocando o seu joelho agora, em nome de Jesus Cristo. Este é o nome que traz cura. Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado desta sua aflição. Seja curado desta doença. Seja curado desta dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te declaro livre. Eu declaro sobre você toda a plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. E Pai Celestial, eu te agradeço por este ano onde o Senhor nos dará, Senhor, onde o Senhor nos entregará o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Jesus, porque conhecê-lo é vida eterna. Obrigado, Deus Pai, por conhecer essa vida, esta vida eterna, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se você nunca declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, diga, onde você estiver, diga, Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus Cristo, o seu Filho amado. Pai, eu te agradeço por abrir os meus olhos, pela tua misericórdia e graça, para ver Jesus como meu Salvador. Agora diga isso ao Pai. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos quando eu fui absolvido nele. Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga isso. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, hoje e para sempre. Obrigado, Pai. Eu sou muito abençoado. Amém? Deste dia em diante, amigo, todo lugar que olhar verá bênçãos, mais bênçãos e bênçãos. E no meio da prova você verá bênçãos, bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. Glória a Jesus. A vida mais que abundante está vindo sobre a sua vida. Fique de pé, igreja. Aleluia! Esteja pronto para este descanso e aceleração que está vindo na sua vida. Amém? Crie essa expectativa não somente para o ano, mas também para esta semana. Amém? Glória a Deus. Não será mais do mesmo. Os negócios de sempre, do jeito que sempre foi, vai continuar sendo, como de costume. Não, esqueça essa mentalidade. Deus vai fazer algo novo e antes dele fazer, ele vai falar contigo a respeito disso. Glória a Deus. Ele tem falado com você nestes 2 últimos domingos. Amém? Ele vai fazer algo novo, onde haverá descanso e também haverá aceleração. Esteja na expectativa. O Senhor sempre honra o coração que fica esperando ver o Senhor fazer o que ele falou que faria. Deus gosta disso. Deus está procurando por um Josué, um Caleb que tem esse espírito. Nossos corações são purificados pela fé, meu amigo. Isto é fé. Glória a Deus. Que nesta semana levante as mãos. Eu oro por você que o Senhor da paz te guarde, santo, e que também guarde o seu espírito, alma e corpo saudável, muito saudável e irrepreensíveis, até que Jesus, o nosso Senhor Jesus, volte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.